Bom dia! A paz! Vocês estão bem? Vamos se colocar de pé e falar um bom dia! Bom dia! Amém! Eu queria deixar um versículo com vocês que está lá em Salmo 136, versículo 1, que nos diz o seguinte: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Vamos repetir comigo? Deem graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor, Porque Ele é bom. porque Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. Se nós queremos saber o que é bondade, é só olhar para o nosso Pai, né? Porque Ele é bom o tempo todo. E o tempo todo Ele É bom. é bom, amém? Querido Pai, nós queremos te dar graças por esse dia. Nós queremos te render louvores, Pai. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós queremos te louvar, nós queremos adorar ao seu nome esta manhã, Pai. Que nós possamos estar com os nossos corações preparados para te servir. Preparados, Pai, para receber do Senhor a nossa parte, Pai. Nós escolhemos a parte, nós escolhemos estar em Tua presença, em Tua casa, congregando todos juntos. E nós te pedimos, Pai, tenha liberdade de fluir neste lugar. Espírito Santo, fique à vontade entre nós e seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Como é bom render graças ao Senhor, né? É por uma grande alegria que nós estamos aqui nessa manhã para adorar e glorificar o nome desse Deus tão poderoso e tão misericordioso. Porque se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Com certeza já teríamos sido consumidos, não é verdade? Mas as misericórdias do Senhor nos acompanham todas as gerações. Então nós vamos adorar o Senhor com nossos louvores. Eu espero que você esteja conseguido despertar já, né? Porque o culto mudou para de manhã e a gente às vezes fica ainda meio duro, não quer muita conversa. Tem gente que gosta de conversar bastante, mas eu sou uma também que gosta de ficar quietinha. Mas para o Senhor, nós vamos fazer isso, amém? Vamos adorar o Senhor com todo o nosso ser e com toda a alegria. Amém? Aleluia! Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de novo dia, tem o quê? Tem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que
nosso Deus merece melhor. Vamos aplaudir e glorificar este Deus mais forte que você puder. Aleluia. Sabe por que Ele merece, irmãos? Porque nós não merecemos nada. E essa graça dele nos alcançou. Você acha que você merece alguma coisa? Seja sincero. Nós não merecemos nada. Mas a graça do Senhor nos alcançou. As misericórdias dele todos os dias estão com nós. Aleluia. Você pode tentar procurar em todos os lugares. Mas a alegria do Senhor é aquela que nos fortalece. Nada neste mundo pode substituir o lugar de Deus. Porque realmente, quando a gente tem um encontro real com o Senhor, não existe coisa melhor do que estar na presença dEle, amém? E nós vamos adorar o Senhor com este louvor que diz isso. Eu sei que talvez você já nasceu um berço evangélico, seus pais já eram cristãos, e você já acompanhou tudo isso de perto, essa misericórdia. Mas muitas vezes os nossos corações, por sermos pessoas criadas dentro da igreja, o nosso coração às vezes anseia pelas coisas do mundo. E talvez é o momento de nós refletirmos isso. Refletirmos o que nós estamos fazendo da nossa vida diante de Deus. Que a presença do Senhor possa preencher o seu coração. Que Ele seja o único dentro do seu coração. Que seja o motivo da sua adoração. Porque a gente, quando não conhece Jesus, e de repente a gente passa a conhecer, porque a gente não nasceu no berço evangélico, que é o meu caso. Quando a gente tem um encontro real com Deus, nossa, isso nos preenche de tal forma que a gente descobre que só dele vem essa verdadeira alegria. E eu quero que você experimente essa alegria, amém? Hoje o Senhor tem essa alegria para te dar. E nós vamos cantar ao Senhor. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não.
de ossos, soldado, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Oh, aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós abrimos, Senhor, nossos corações a Ti. Oh, Senhor. Entre neste lugar, Senhor, faz morada. Faz morada em nossos corações. A Tua igreja precisa de Ti, Senhor. Oh. Aqui entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei
desejamos, Jesus. Nós te desejamos nesse lugar. Oh, aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Oh, aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei.
Messias aguardado. Ele vem nos buscar. Yeshua, o Messias aguardado. Ele vem me buscar. Ele vem. Yeshua, o Messias aguardado. Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado. Ele vem, Senhor. Yeshua, o Messias aguardado. Ele vem me buscar. Ele vem. Yeshua, o Messias aguardado. Ele vem me buscar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glórias a Ti, nós te damos, Deus. Obrigada, Deus. Oh, aleluia. Levante suas mãos para o alto. Você que assim deseja e crê que um dia você vai ser levada, que um dia o nosso Salvador vai voltar Aleluia. e vai nos arrebatar para Ele, nos levar para o lugar santíssimo que é a presença dEle. Ah, meu Pai, obrigado, porque o Senhor já nos faz viver um pedacinho dos céus aqui na terra, Senhor, podendo aqui te adorar, te buscar, tendo a certeza da Tua vinda, da Tua salvação sobre as nossas vidas, ó Pai. Dê a Ele uma salva de palmas. Adorem a Ele. Diga palavras de amor. Aleluia, nós te amamos, Senhor Jesus, e ansiamos pela Tua volta, desejamos por ela. Ah, meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, fique à vontade. Tem alguns recados para te dar nessa manhã. Aleluia. Quero convidar a amada igreja em pegar em suas mãos nesse momento o seu dízimo, a sua oferta, a sua obediência ao Senhor Jesus, a palavra do Senhor. Então, se você deseja um envelope, levanta sua mão, um diácono, uma diaconisa vai até você e vai estar entregando. Enquanto você vai preparando o seu dízimo, a sua oferta, você que deseja entregar através do Zelle, do Vemo ou do app da igreja, fique à vontade em nome do Senhor Jesus. Acho que vai aparecer aqui no telão, né? Aleluia. Tem alguns recados para dar para a amada igreja. Amanhã, geralmente a gente tem aqui o culto de oração dos culto de oração, né? A gente fala só dos homens não, porque já tem vindo mulheres junto aqui com a gente. Aleluia. Porém, nessa segunda-feira não haverá esse culto de oração, amém? Vai haver uma reunião dos homens, da qual o pastor Lodge está liderando aí, mas é especial somente essa segunda, por causa que ele vai ter uns alinhamentos com os homens aí para o que vai fazer para o ano que vem, amém, igreja? Aleluia. Quero convidar você para estar conosco aqui às quartas-feiras, nossos cultos. Sexta-feira, culto de libertação e oração. Sábado, 9:30 da manhã, aprendendo entre elas. Sábado à noite, culto dos adolescentes. Próximo domingo, Santa Ceia, amém? Amém. Santa Ceia, igreja. Amém. É manhã de comunhão, é dia de comunhão com o Senhor. Convida alguém para estar aqui com você, em nome de Jesus. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não é batizado? Levanta sua mão e deseja se batizar. Nós vamos ter o nosso batismo no culto da virada. Então, você que deseja ser batizado, por gentileza, procura o pastor John, que ele vai estar direcionando você ao cursinho, vai ser uma bênção estar fazendo parte desse momento da sua vida, amém? Então, fica de pé nesse momento, pega o seu dízimo, pega a sua oferta. Queremos aqui poder te abençoar. Levanta sua mão, igreja, você que é um dizimista, você que é um ofertante da casa do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, queremos consagrar a Ti os dízimos e oferta do Teu povo. Que a maior bênção e abastança venha das Tuas mãos sobre a vida de cada um. Que o Teu milagre seja algo real, ó Pai. Que eles possam desfrutar da Tua presença dia e noite. Então traga sobre eles a Tua proteção, a Tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Traga com fé, traga com alegria, em nome de Jesus.
Fala assim. A graça nos faz dançar, com toda a força celebra, dançaremos, gratos por teu amor. A glória nos faz cantar, por toda a terra te exalta, cantaremos glórias a ti, Senhor. É o transbordar, por nos perdoar, por te conhecer, não podemos nos calar e sermos a geração que dança por causa da sua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. Gostaria que ele se colocasse de pé, amém? Vamos colocar de pé. Aleluia. Vamos nos alegrar com a presença do Senhor, amém? Deus te deu saúde para você movimentar o teu corpo, então movimenta comigo, faz assim. A tua graça nos faz dançar, com toda a força celebra, dançaremos, gratos por teu amor. A tua glória nos faz cantar, por toda a terra te exalta, cantaremos glórias a ti, Senhor. Assim, é o transbordar, ok? Por nos perdoar, por te conhecer, não podemos nos calar, sim, e seremos a geração que dança por causa da sua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. As palmas assim. E seremos a geração que dança por causa da sua misericórdia, ó Deus. O quê? Tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. Eu quero ouvir a igreja agora. Eu sou livre, livre pra dançar. Eu sou livre, livre pra cantar. Eu sou livre, tira o pé do chão e diz, livre pra pular. Eu sou livre, solta essa voz e diz, livre pra gritar. E seremos a geração que dança por causa da sua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. E seremos o quê? Por causa da sua misericórdia, ó Deus, sua misericórdia, ó Deus. O quê? E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. Uhul! Assim, música, bateria. Mais forte! Uhul!
Amém? Quero chamar aqui à frente aqui as crianças, os juniores. Vem aqui à frente, vamos orar por vocês. Abençoar a vida de cada um de vocês. Aleluia. Ok. Senhor, eu lhe agradeço, Pai, por cada vida que está aqui presente, essas crianças lindas, preciosas para o Senhor. Eu lhe peço, Pai, que o Senhor venha abrir o coraçãozinho de cada uma delas, né? Hoje nós vamos ensiná-las a adorar ao Senhor, a importância de louvar a Deus, e que elas focam, Senhor, que o Espírito Santo de Deus vem trazer essa mensagem e ficar assim bem no fundinho do coraçãozinho delas, Senhor. Obrigado por cada uma. Abençoa os professores, nos dê sabedoria, nos dê muito amor por cada uma dessas crianças preciosas, no nome de Jesus. Amém. Som. Bom dia, meus irmãos, a paz. Vocês estão me ouvindo bem? Amém, glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe e continue, a nos abençoar nesse dia tão maravilhoso e especial que Ele nos deu, de podermos estarmos juntos, congregando e louvando ao Senhor com muito ânimo, Aleluia. Então, nós vamos estar dando início a vocês estão vendo aqui um banner bonito, onde vai haver uma série de mensagens que precedem aí o Natal, E a gente vai estar começando hoje essa série de mensagens, e logo após os pastores vão estar continuando, mas hoje a gente abre ela então. E eu quero convidar vocês a juntos fazermos a leitura do texto bíblico, para que a gente possa então pensar com vocês alguma coisa nessa manhã e começarmos a nos alimentar dessa ocasião, que precede o Natal. E eu acho que nós temos mensagens tão poderosas, tão especiais, que podem confortar o nosso coração, a nossa vida, nos trazendo mais motivos, ou nos fazendo lembrar, de mais motivos para que a gente possa todo dia lembrar que o Senhor está conosco e Ele se faz presente em nossa vida. Então eu quero convidar vocês, abram a Bíblia em Gênesis capítulo 1. E você que não fez a leitura bíblica na semana em casa, mas qual leitura bíblica, pastor? Tinha leitura? Tem, todo dia tem, É só você querer. Então hoje você vai pagar por isso, porque eu vou ler bastante Bíblia aqui, tá? Então não fica nervoso aí para acabar a leitura rápido, e você vai ler comigo, e eu quero que você entenda aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Então a nossa primeira leitura, Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Vamos ler Gênesis 3. Verso 13 a seguir. Diz assim, Gênesis 3, verso 13 a seguir. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi o fruto. Então o Senhor disse à serpente: uma vez que você fez isso, maldita você é entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver.
Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Ela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos fazer mais uma leitura. Quero convidar você a ler em Números 14. Não se preocupa, depois a gente monta o quebra-cabeça, tá? Números 14. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números 14. Diz assim: Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam, porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que fizemos reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Calebe. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? E eu os deserdarei, os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Abra sua Bíblia em Lucas 2. Lucas, capítulo 2. Versículo 25 a seguir. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25 a seguir. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. E lhe havia revelado que não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é a luz de revelação às nações e a glória do teu povo Israel. E os pais ficaram admirados com o que ele dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do bebê: este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como um sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações,
e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Hebreus capítulo 4. Eu falei que você ia pagar. Hebreus capítulo 4. Mas eu prometo que é a última. Hebreus capítulo 4 a seguir diz assim: assim, uma vez que permanece a promessa de que estaremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pensem que ele falhou. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles. Eles aqui está falando daquele povo lá de Números capítulo 14, ok? É só você ler o capítulo 3 antes, você vai entender. Mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, estamos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo, lembre-se da criação do mundo, sabemos que estão prontas por causa da passagem que menciona o sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem, Deus diz: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi muito tempo depois, nas palavras já citadas. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçam o coração. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo ainda há um descanso definitivo, à espera do povo de Deus. Porque todos os que entram no descanso de Deus, descansam no seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que prestaremos contas. Amém? Bastante leitura, né? Mas tudo que a gente leu aqui faz parte de um grande bloco nas Escrituras que eu quero tentar pensar com vocês um pouquinho. Nós temos aqui uma série de mensagens e eu vou trabalhar com vocês essa primeira palavra ali, que se chama esperança. Mas para essa mensagem eu tenho um tema, um título para nós, para você se situar melhor, tá? Então eu quero falar hoje para vocês sobre o caos, né, em meio à esperança, ok? Parece que quando a gente começa a pensar sobre essa questão, caos e esperança, quando você começa a olhar para a própria vida em si, ou para a sua vida, se você começar a fazer algumas meditações, e ao longo da palavra de Deus eu quero te mostrar que parece que eles são inseparáveis, essas duas palavras, caos e esperança, elas estão sempre meio junto. Inclusive, nos textos que eu li para vocês, talvez você não percebeu isso a princípio, mas quando você olha para Gênesis 1, você vê ali o quê? Caos. A terra é sem forma e vazia. Ali está o caos. A terra está ali.
só que ela vive no meio do caos. Ela está sem forma, ela está sem vazia, há escuridão. Mas veja que em meio ao caos, a esperança parece já estar ali. Quando o texto caprichosamente diz, mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, caos e esperança, eles nascem lá no primeiro versículo, juntos. Parece que um tem que apresentar o outro. E eu vou começar com uma má notícia para você, porque parece que é o caos que tem que apresentar a esperança. Parece que o caos ele tem que tomar a frente primeiro, para que a esperança, em um determinado momento, receba o destaque. E a nossa jornada talvez comece aqui. Em a gente compreender, aceitar, e no meio de todo esse caos, aguardar essa bendita esperança. Então tudo começa, aparentemente, com um caos. Caos e esperança andam juntos. E eu quero que você pense nisso, porque a gente está começando a tratar sobre, aqui, as primeiras promessas. Estamos falando sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus, ou seja, a grande promessa de Deus nas Escrituras. E não foi por acaso que eu quis ler com você logo depois do caos e a criação, a queda do homem e a grande promessa. Você tem ali no pior momento, depois que Deus fez o homem, o pior momento da sua vida, o grande deslize, a grande queda, o homem e a mulher pecam, rompem com Deus, aquela aliança de amor. O homem agora quer ser igual a Deus. E o caos começa a tomar conta do jardim. E tudo começa a querer ruir, a desmoronar. Mas mais uma vez, entre o caos, nasce uma esperança. Onde em uma conversa Deus diz com a serpente, que aqui representa Satanás, o adversário, o inimigo. Onde a mulher vai acusar, você conhece bem a história, Satanás de ser o agente principal do erro dela. Apesar de nós sabermos que a culpa passa a ser nossa, ela é nossa responsabilidade. Mas ali, no meio desse caos, nasce uma esperança, uma promessa. A promessa que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E você sabe, essa promessa trata da pessoa do Cristo. E ali nós vemos, pela primeira vez nas Escrituras, uma promessa a respeito do nosso Salvador. E ela nasce em meio ao caos. Em meio a um momento de queda. E quando você começa a caminhar na Escritura, e daqui a pouco eu já chego numa aplicação pessoal para a gente, quando você começa a caminhar na Escritura, e começa a olhar a história dos grandes personagens bíblicos, você não tem como fugir disso. Caos e esperança, caos e esperança, caos e esperança. E você vai para Noé e você vê ali caos. Mas de repente, uma esperança. Você vai para Abraão e você vê caos. Mentiras, enganos. Você vai para os patriarcas e você vê caos. Erros, mentiras, enganos. Mas sempre nascendo uma esperança entre isso. E por quê? E aí vem um segundo agente,
que é necessário a gente entender, que se chama uma promessa. Quando Deus fala à mulher, Ele faz uma promessa ali. E as promessas, elas geram também esperança. Então eu quero que você imagine uma coisa. Na sua esquerda está o caos, ou na minha esquerda está o caos. Na minha direita tem uma promessa. E a esperança, ela só vai se concretizar quando ela escolhe um dos dois lados. Ou ela escolhe a promessa, ou ela escolhe crer, ou você escolhe crer no caos. Mas seja o que for, a esperança nasce disso, dessa escolha. E quando nós olhamos para Gênesis 14, e aqui eu pego como centro dessa mensagem, e vou usar os outros dois textos para concluir. Em Gênesis 14, nós estamos no caminho de uma promessa, onde Deus está construindo um povo, para que a semente da mulher nasça, e para que Ele possa cumprir o propósito de suas promessas. A transformação de um povo, o renascimento do homem e da mulher na presença de Deus, para que tudo volte a ser como era antes. Mas quando você olha para Gênesis 14, não é diferente dos outros textos. O que você vê ali, no meio daquilo tudo, é um grande caos. Deus vai ao Egito, eu resumo para você. Deus vai ao Egito, chama o seu povo, traz o seu povo. Como já foi falado aqui no meio dos louvores. Assim como eu e você fomos resgatados. Mas Deus vai ao Egito, chama o seu povo. E em meio a caos, promessa e esperança, Deus vem trazendo eles. Quando você olha para Deus chegando no Egito, é como se fosse uma reedição de Gênesis 1, é como se Deus estivesse novamente trazendo a ordem ao caos. Só que Ele vai mostrar isso fazendo ao contrário no Egito. Eu não sei se você já percebeu isso, mas em Gênesis 1, tudo está sem forma e vazio. E Deus começa a dizer, haja luz, haja luzeiros, haja noite, haja dia. E quando você vai lá para o Egito, no momento em que Ele vai resgatar o seu povo, Ele inverte a coisa. Porque o autor de Gênesis está dando um recado para nós, que realmente Ele é o Criador e Ele é capaz de inverter a situação. É por isso que lá no Egito você vai ver o dia virando trevas. Ele começa a inverter as coisas. E nesse caos e esperança, Ele chama o seu povo da escravidão. E Ele convida esse povo a rumar a uma promessa. Olha a promessa aqui. E Ele sempre arranca o seu povo com uma promessa. E eu quero que você comece a aplicar aí para a sua vida. A gente já vai começar a fazer alguma aplicação. Mas eu e você temos essas promessas. Primeiro, a promessa de um dia estar com o Senhor. E para sempre ser liberto deste mundo de pecado. Essa é a grande promessa. Mas veja que ela acontece em meio ao caos. E então agora nós estamos em Gênesis 14, e em Gênesis 14 está acontecendo uma coisa. No capítulo 13, anteriormente, Deus diz para Moisés propositalmente, vai, escolhe espias, envia-os à terra, para que a espiem,
E vejam quanto a terra é boa. Veja que a ideia de Deus é apenas lhes dar mais um motivo para a esperança. Veja o quanto a terra é boa. Veja que aquilo que eu falei, e aqui eu e você vamos começar a entrar na história. Vamos nos transportar para Gênesis 14, vamos lá? Números, obrigado, pastora. Vamos nos transportar para Números 13, 14. Moisés, eu quero que eles espiem a terra. Eu quero que eles vejam o quanto realmente ela é boa, o quanto realmente ela é maravilhosa, que tudo aquilo que eu falei é verdade. É só isso que eu quero. Oh, gente, olha que coisa interessante. E de repente esses camaradas vão. E eles espiam a terra. E por 40 dias eles espiam a terra. 40 dias. Dura a missão deles. E eles chegam nessa terra e o texto diz claramente que eles olham para a terra e eles colhem um cacho de uva onde 2 homens tiveram que carregar. Você já pensou numa coisa dessa? E eles provam, e eles ficam lá escondidos, comendo das frutas, comendo do bom e do melhor. E eles constatam que realmente é aquilo que Deus falou. E essa era a ideia de Deus. Mas, em meio às frutas, às verduras, em meio às árvores bonitas, aos jardins, eles também olharam outra coisa. Eles disseram, rapaz, esses caras têm o... Os caras estão fazendo o exército americano parecer tá com arco e flecha? Os caras são armados até os dentes? E olha o tamanho desse cavalo de pau ali. Ele tem quanto? Um fala para o outro. Eu acho que tem uns 4 metros, mais ou menos. Daqui de longe, tinha um gigante na terra. Tinham povos que sabiam guerrear, exércitos, gente armada, cidades fortificadas. E de repente, o caos está ali. É sempre ele. E agora eles têm, do lado esquerdo, o caos. E na direita, uma promessa. E onde é que a esperança fica no meio de tudo isso? E é preciso escolher. Ou você escolhe o caos, ou você escolhe a promessa. E o texto diz que eles voltam para o arraial, eles voltam para os acampamentos. E eles dizem o seguinte: realmente, a terra é boa. Gente, o que eles estão dizendo aqui, olha, o que Deus nos disse é verdade. É impressionante. Está aqui, ó, o fruto. A gente prova para vocês que é verdade. Mas tem uma coisa que Deus não falou não. Tem uma coisa que Ele deixou escondido da gente. Mas a gente é mais esperto do que Ele. Ele achou que a gente não ia ver. Mas a gente viu. E a gente viu o caos. E a gente viu aquilo que atrapalha. E a gente viu aquilo que dá medo. E a gente viu aquilo que faz a gente tremer. E a gente olhou para aquilo que faz a gente voltar atrás. Está pegando aí? E deixa eu dizer uma coisa, a conclusão deles foi: nós não temos essa capacidade de vencê-los. Na frase própria do texto vai dizer, olha, a gente é como gafanhoto para eles. Porque esperança, promessa e caos estão ali, disputando
Quem fica com a esperança? Agora, no texto que nós lemos, dito isso, no texto que nós lemos no Novo Testamento, existia um senhor de 84 anos, chamado Simeão. E Simeão tinha uma esperança, mesmo vivendo em meio ao caos da sua nação. Mas ele tinha uma esperança, e dentro de uma esperança ele tinha uma promessa. Mas sabe qual era a promessa de Simeão? Deus fez uma promessa pessoal para ele, pelo Espírito. Você não vai morrer enquanto você não ver a própria promessa, a própria esperança, o Cristo. E nós temos um homem que é movido por essa esperança. E o texto vai dizer o seguinte, olha que bonito. O texto de Lucas diz o seguinte: naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente a restauração de Israel. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Então, ele tinha um anseio, e aquilo movia ele. Eu vou ver. E eu não sei se ele fazia uma dieta melhor, se ele fazia a parte dele para viver mais. Eu não sei o que ele fazia. Mas ele se mantinha ali firme. Agora é um contraste gigante, gente. Porque a fala de Simeão revela alguém que entendeu a promessa de Deus. Porque quando Simeão vê o menino, ele faz o seguinte: Senhor, obrigado, porque o Senhor cumpriu a sua promessa. E o teu servo agora já pode morrer em paz. E isso é interessante. Porque a gente precisa conversar sobre isso. Enquanto eu tenho um homem vivendo a história, ele tem uma promessa que mantém ele vivo, presta atenção nisso. E parece que está cheio de gente assim, que talvez faz da promessa apenas um estágio para, sei lá, tentar se manter na bênção. Mas quando esse homem encontra aquilo que ele põe em seus braços, é um menino, ao ponto que ele está dizendo: Senhor, eu fui muito abençoado. Eu estou pronto para morrer agora. Olha só que legal. Ele acaba de encontrar a sua promessa que vai matar ele. No entanto, ele diz: eu vou morrer abençoado. E quem é que entende um crente desse? Enquanto que aquele povo queria viver as promessas de Deus, mas não queria suportar o caos, enquanto que em Números 14, um povo apenas quer a terra que mana leite e mel, mas quando vê aquilo que traz o caos, onde eles tinham a chance e a oportunidade de aumentar as suas esperanças, como Josué e Caleb fizeram, nós temos um povo que quer as promessas de Deus para si, mas não quer viver aquilo que Deus tem para eles viver. Ou seja, passar pelo caos e glorificar o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus para nós é uma esperança viva, é uma promessa de um dia estarmos para sempre com Ele. E como Simeão é um exemplo poderoso para nós, eu ouvi: posso morrer agora. Agora eu estou pronto. Agora nada mais importa.
Agora não tem mais nada a ser feito. Eu o vi, eu o toquei. Eu vi a promessa diante dos meus olhos. E percebam que o próprio texto nos dá um meio poderoso de tentar viver essa promessa. O texto diz, e Simeão era cheio do Espírito. E olha só isso, ele vai para o templo pelo Espírito. O Espírito levou até o templo aquele dia, meu querido. Em tempos de caos, seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Porque esse Espírito que estava lá em Gênesis 1, no meio do caos, quando Deus disse, haja, e ele começa a agir pelo Espírito, ele pode te fazer viver a promessa em meio ao caos. Ele pode restaurar a palavra de Deus, o haja de Deus, pode começar a agir literalmente em sua vida. E é por isso que quando nós lemos Hebreus, capítulo 4, ele também está falando do povo de Números 14. Esses são aqueles que viram a promessa. Esses são aqueles que viram Deus dizendo, entrem no repouso, ou seja, entrem na terra do repouso. Qual? Essa cheia de gigante aí? Eu não. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Deus disse para ele, hoje eu dou descanso a vocês. Não, eu só estou vendo caos. Você está louco. E é exatamente isso talvez que você está vivendo agora. Talvez você está vivendo um caos. Você não sabe para onde vai, você não sabe o que faz. Caos. E caos é isso. Mas o caos te apresenta a esperança. E a promessa te impulsiona em esperança, para que você veja ela se cumprir. Caos e esperanças estão ali. E a pergunta que é feita hoje pelo Espírito de Deus, o mesmo que diz ali em Hebreus 4, quando nós lemos que a sua palavra penetra até a divisão da alma do Espírito, entre juntas e medulas. Ele está te perguntando nessa manhã, você vai dar voz ao caos? Ou você vai deixar a esperança te levar à promessa? O que você vai escolher hoje? E é por isso que em Hebreus 4 ele diz, o descanso se chama hoje. Ele destaca essa palavra. Por quê? Porque a gente está sempre tentando criar, escute isso aqui, esperança nesse texto não é só o amanhã. Esperança nesse texto é hoje, é no meio do caos. É no meio do caos. Por isso diz o texto, hoje, escolhe pois, é hoje. Mas está tudo bagunçado, está tudo errado, eu não estou me achando, as coisas não estão dando certo, tem gigante. Eu vejo uma cidade murada na minha frente, parece tudo intransponível. É hoje, em meio ao caos. É hoje. Porque você tem uma promessa, ela se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Ela se chama Jesus, o Cristo, o Salvador. Ela se chama Jesus e Ele está vivo. Esperança em meio ao caos. Esperança não é crer que as coisas vão ficar
toda hora, todo tempo, tudo bem. Precisamos de mais Simeãos, que olha para aquilo que vai lhe matar. Tá bom, posso morrer em paz. Será que você pode dizer isso hoje? Eu posso morrer em paz? Eu não estou falando aqui que você vai dizer que vai para você morrer literalmente, mas você pode dizer, eu descanso em Cristo? Foi isso que Simeão quis dizer, eu descanso. Ainda que agora eu sei que daqui para frente eu posso infartar. Simeão estava dizendo, daqui para frente pode dar um derrame no velho. Mas e aí? Não importa, eu já vi. Eu já vi aquilo que ele me prometeu. E isso me dá segurança, isso me dá paz. Aleluia. E é isso que trouxe paz para o coração de Josué e Caleb, quando eles chegaram lá e olharam os mesmos gigantes que aqueles homens. Você está sendo convidado nessa manhã a viver a esperança em meio ao caos. Você está sendo convidado essa manhã ao hoje de Deus. É agora. É no meio de toda essa tribulação. Você tem que dizer sim às promessas de Deus. E dizer sim às promessas de Deus é viver em meio ao caos também. Amém? Se coloque em pé. Caos e esperança caminham junto. Uma vida de esperança, quando tudo dá tudo certo, tudo dá, a palavra esperança não faz sentido. Ela não brilha ali. Ela não brilha ali. Ela não se mostra poderosa ali. Mas quando a esperança permanece em meio ao caos, aleluia. Isso é um grande propulsor para que a promessa de Deus se cumpra em sua vida. Veja que Deus deu essa oportunidade. Foi Ele quem disse, vão à terra. E veja o que Deus diz no texto de Números 14, Ele diz assim, e eu quero que você pegue isso também. O próprio Deus vai dizer, percebam que não é que eles não tinham no que se agarrar. Deus vai dizer assim, será que esse povo não lembra do que eles já viram? Gente, aquele povo viu o dia virar noite no Egito. Aquele povo tinha visto o Nilo virar em sangue. Aquele povo viu pragas invadindo o Egito. Aquele povo viu o mar se abrir e eles caminharam por dentro do mar. Aquele povo viu uma coluna de fogo à noite e uma nuvem que os protegia durante o dia do sol. Aquele povo viu milhares de codornizes vindo ao deserto, os alimentando. Aquele povo viu inúmeras coisas e o próprio Deus então vai chegar a esse ponto e dizer, será que eles não se lembram de nada disso? O próprio Deus usa aquilo que Ele fez. Então, nessa manhã, sim, você não viu o Nilo virar sangue, você não viu uma coluna de fogo, você não sai por aí vendo anjo, ainda que isso seja possível, se Deus assim o querer. Mas você talvez não viu nada disso. Mas você sabe que você já passou por momentos de dificuldade, por vales tenebrosos, e Deus esteve lá com você. E de repente nasceu de uma promessa, uma esperança, e quando você menos percebeu, você derrubou o gigante. E você fala para o irmão muitas vezes e conta a história, pai, eu não sei como é que esse gigante caiu, mas ele caiu.
E você dá até uma aumentadinha, né? Que você foi lá e deu um calço nele, e Deus dá uma risadinha lá de cima. Tá bom, deixa ele cantar um pouquinho de vitória. Mas você sabe que foi ele. Você também sabe. Você sabe que você chegou até aqui porque ele esteve com você. Relembra aí. Relembra aí. Deus disse, eles não se lembram. E olha que coisa triste. Para cada dia de oportunidade que Deus deu para eles estarem lá na terra espiando, eles levaram 40 dias. Deus disse, vou entrar na brincadeira então. Para cada dia que vocês espiaram lá, um ano no deserto. E depois daquele dia, o Senhor prometeu que eles ficariam 40 anos no deserto. E eu não sei se você prestou atenção no texto, mas lá no final do texto vai dizer que eles tentaram invadir a terra. Depois que Deus disse que eles não iam entrar mais. E eles disseram, não, mas agora a gente vai. E foi lá. Uns abobados. Tomaram uma surra. Morreram. E Deus disse, não, agora é deserto. Agora é deserto. E é por isso que Hebreus vai dizer, o dia é hoje. A hora de decidir é no meio do caos. É agora que você tem a oportunidade de manifestar a esperança na promessa. Olhar para a promessa e dizer, se Ele prometeu, o caos está aqui, mas Ele prometeu. Aleluia. Hoje é o seu dia de ser Josué, de ser Caleb, de dizer, vamos lá, Ele disse que vai nos dar, eles não têm chance contra a gente. Oh, glória! Skandar for Seleftania have another shield pros my fast leken. Spel för lahan. Salakamande hakle for ishia lahan esabrehia. O dia é hoje, irmão. O dia é hoje. Sei que está ruim para você, mas é hoje. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te damos graças por hoje. Dai-nos uma esperança de Simeão, Senhor. Ao ponto que a promessa custe a nossa vida, mas nós estaremos satisfeitos em Ti, em contemplar a Tua promessa. Em completar, Senhor, aquilo que Tu propôs para o nosso caminho, para a nossa história. No dia que se chama hoje, Senhor, nós cremos. Em meio ao caos, nós declaramos que Tu és o nosso Deus. Aquele que nos prometeu Jesus. Aquele que nos prometeu o Salvador. Aquele que em meio à escuridão das águas, a terra caótica, um dia abriu a sua boca e pelo poder da palavra que se chama Cristo, disse haja. E em meio ao caos, tudo começou a se formar. Aquele no dia mais tenebroso da raça humana, Senhor, quando pecamos contra Ti, nos deu uma promessa e nos prometeu o nosso Salvador em meio ao grande caos da nossa história. Não permita, Senhor, como aquele povo no deserto, que foi convidado a ver a Tua glória, foi convidado a contemplar a Tua promessa, mas preferiu olhar para o caos e duvidou da Tua palavra, ó Deus. E a Tua palavra, Senhor, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela discerne os pensamentos e intenções do nosso coração, e não há nada debaixo desta terra que o Teu olho não possa ver.
Portanto, contempla o nosso coração nessa noite. E pelo poder do Teu Espírito, assim como ajudou a Simeão, envia, Senhor, esse Espírito poderoso sobre o coração da Tua igreja, sobre o coração do Teu povo, que está agora em meio ao caos, para que possam aprender, Senhor, a viver a esperança nas Tuas promessas. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar-se, queridos. Bom dia a todos, paz. A palavra do Senhor é viva. Gostaria de tirar um momentinho com vocês nessa manhã para orar. Orar por você, orar por sua família, orar pelas pessoas que você carrega no teu coração. E dar uma oportunidade também, talvez alguém aqui nessa sala que veio hoje aqui para a igreja e não teve ainda a oportunidade de tomar uma decisão por Jesus. Ou você já tem seguido a Jesus e agora você percebe que desviou um pouquinho do caminho e quer refazer sua aliança com o Senhor. Vamos dar um momentinho nesse culto para as pessoas, para você poder analisar o seu caminhar com Deus e talvez reatar o seu laço de aliança com o Senhor. E se há alguém nessa situação que gostaria de tomar essa decisão hoje em público, levante a sua mão. Eu quero te dar um momentinho. A gente não gosta de encerrar o culto sem ter essa oportunidade, porque a gente não sabe o que vai acontecer a partir de agora. E esse texto de hoje é muito apropriado. É hoje o dia da sua decisão. Se o Senhor falar com você hoje, não endureça o seu coração. Existe alguém aqui hoje que gostaria de tomar essa decisão? Está todo mundo bem com Deus? Graças a Deus. Graças a Deus. Senhor, nessa manhã nós unimos os nossos corações, Deus, como teu povo, andando, Pai, em caminhos que desafiam, Senhor, desafiam aquilo que nós cremos, desafiam a nossa fé. Nós andamos, Senhor, num país, num momento muito difícil, Senhor, em que talvez coisas que eram muito fáceis, que eram mais tranquilas, estão muito mais difíceis, muito mais desafiadoras, em que os gigantes da terra estão tentando nos amedrontar. Ó Deus, nós clamamos ao nome de Jesus. É o nome que nós conhecemos, que é acima de todo nome. É o nome que nós podemos nos agarrar e sustentar a nossa fé, estabilizar os nossos passos, não andar, Senhor, de um lado para outro igual a bolinha de ping-pong, mas andar, Senhor, seguro, adiante, rumo ao alvo que é o Senhor. Deus, nós temos que tomar decisões dia após dia, Senhor. No momento que a gente levanta de manhã, nós temos que escolher a roupa que vamos vestir. Mas, Senhor, existem decisões em nossas vidas que são marcantes, que são muito importantes. E nós queremos, em todas elas, Senhor, nos submeter à Tua vontade. Em todas as decisões, Senhor, queremos perguntar ao Senhor o que o Senhor deseja de nós, qual é o caminho que o Senhor está abrindo, qual é o caminho que o Senhor está mostrando para que seguimos. Pai, não deixe o Teu povo andar baseado em emoções, em medo, em ameaças. Mas que nós possamos, Senhor, cada um de nós, andar simplesmente firmes, seguindo a voz do bom pastor. A voz daquele que nos guia, que prepara o caminho, que já preparou o caminho para nós antes mesmo de nós existirmos. Guia-nos, Senhor, na Tua justiça. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome, Senhor. Porque é o Teu nome que nós clamamos, é o Teu nome que nós carregamos. É a Tua glória que se manifesta em nossa vida, quando nós andamos no Teu caminho, Senhor. E o Senhor nos leva de sucesso a sucesso. O Senhor nos leva pelo vale até ao pico. E o Senhor está conosco em todos os passos, ó Deus. No meio do caos, no meio daquele momento onde a gente olha e está muito lindo.
Em cada situação, Tu és o nosso bom pastor, aquele que nos guia, Senhor. Pai, nós pedimos por aqueles que nós conhecemos, que estão aprisionados, que estão detidos. Senhor, estende a Tua mão agora, Deus, com o Teu Santo Espírito, toca o coração deles, Senhor, e traz conforto. Traz a liberdade, Senhor, logo. Acelera, Senhor, esses processos, Pai. Para essas pessoas todas que estão detidas, Pai. Para que possam andar mais uma vez em liberdade e reconstruir suas vidas e estarem, ó Deus, mais uma vez caminhando em liberdade, mas seguindo o Teu caminho. Pai, e para aqueles que estão aguardando tantos processos, Senhor, nós temos a esperança de que o Senhor está guiando e protegendo, Senhor. Mas nós te pedimos, Deus, acelera esses passos, acelera esses processos para que as pessoas que já têm a esperança, já têm o caminho, já têm tudo quase que na boca, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor venha acelerar e venha trazer a conclusão cada um desses processos para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós podemos vir a Ti como nosso Paizinho e pedir. Nós precisamos disso, Senhor. Providencia isso, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Para a Tua glória, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Família, eu queria compartilhar com vocês uma oportunidade que nós todos temos. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho nisso. A gente vai tentar usar o mês de dezembro para fazer uma campanha simples. Mas o pastor John tem visitado a igreja, eu disse a igreja porque lá parece igreja mesmo, o centro de detenção lá em Plymouth, né? Quando ele está visitando as pessoas que a gente conhece, que estão detidas, e tem muito brasileiro ali, tem muita gente de todas as línguas, mas o que não tem lá é Bíblia em português. E algumas pessoas que a gente conhece que estão lá, eles ficam assim... Vocês lembram que eu sempre falo para a igreja? Memoriza a palavra de Deus. Bota na cabeça que você menos sabe quando você vai estar numa situação que você não tem como ler a Bíblia. Né? Guarda no coração a tua palavra. Então, é importante ter a palavra de Deus. Dá para ligar a luz aqui para eu poder ver o rosto do povo? É importante ter a palavra de Deus no nosso coração. Mas existe uma grande oportunidade. Quando as pessoas estão lá no centro de detenção, tem muito tempo. Tem muito tempo durante o dia e a pessoa quer fazer alguma coisa. Não dá para entrar com nada. Pastor John chega lá, eles querem saber que não tem nada nele, só a roupa mesmo. Então, não dá para levar uma Bíblia, não dá para levar nada. A gente tem que mandar, tem uma via certa para entrar essas Bíblias para as pessoas. Então, a gente está vendo se pode enviar Bíblia usada, ou se tem que vir direto de lá. Nós estamos vendo como que eles aceitam. Mas, de qualquer forma, existe uma possibilidade da gente fazer uma encomenda de Novo Testamento, ou livrinho de João, talvez, que custa $1 cada um desses. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês isso. Em dezembro, a gente vai tentar fazer uma campanha de enviar algumas Bíblias, Novo Testamento, ou até mesmo o Evangelho de João. Pessoas que estão lá, tem muita gente cristã, mas tem muita gente que nunca parou para pensar em Deus. E lá no centro de detenção, então, as pessoas fazem culto todo dia e muita gente vai escutar e estão encontrando Jesus. Então, é um campo missionário. É um campo missionário e a gente queria compartilhar isso. E a oportunidade que nós temos de enviar Bíblias e de alcançar pessoas também. Eles não vão sair com a Bíblia lá. Eles vão poder ler a Bíblia ali enquanto estão presentes. Então, pensa nisso quando você estiver pensando aí no mês de dezembro, como que você vai investir. Todas essas tips que você vai ganhar, essas ofertas, esses presentes de Natal, e o que você quer entregar para Jesus. Eu quero despedir de vocês nessa manhã com o Salmo 40. Só um pedacinho aqui, o versículo 1. Dá para colocar ali, não? Salmo 40, versículo 1. Vamos até o 3. Vamos nos levantar então, irmãos? A gente já está para encerrar o culto. Salmo 40. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um cântico
na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Vamos ler juntos o versículo 1? Vamos lá? Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Senhor, leva o teu povo para essa semana, Deus. Ouvindo, inclina-se para eles. Ouve, Senhor, o grito de socorro de cada um dos teus filhos. E que cada um de nós possamos depositar toda a nossa esperança no Senhor, para a glória de Deus. Amém. Amém. Boa semana, queridos. Deus abençoe.